Então, hoje a gente vai ver alguns aspectos do diagnóstico microbiológico. A gente vai ver como que faz identificação e etipagem bacteriana, né? A gente vai aprender aí não só a identificar gêneros, né, de bactérias, mas também a identificar algumas espécies com base em alguns testes bioquímicos que eu vou mostrar para vocês mais no final da aula, tá? E aí, se der tempo, acredito que vai dar sim, a gente vai ver alguns mecanismos de ação de alguns agentes antibacterianos, tá? Onde é que esses agentes atuam na bactéria para destruir a bactéria, né? Para fazer jus ao nome dele. Se é antibacteriano, ele mata a bactéria. Mas qual é esse mecanismo? Eu vou citar algumas classes, né, de medicamentos que fazem essa atuação. E aí também é interessante que em cada mecanismo de ação do fármaco, eu vou citar também alguns mecanismos de evasão, né, que as bactérias utilizam para fugir da ação desses medicamentos, tá? Porque as bactérias sempre têm algum mecanismo de ação, mecanismo de evasão desses métodos de ação desses antibióticos, tá? Vocês vão ver que é bem interessante. Pode ser que alguns vocês ainda não conheciam, tá? Então vamos lá, o diagnóstico microbiológico. Bom, o diagnóstico laboratorial bacteriano é diferente do diagnóstico clínico. Por quê? O clínico, ele analisa sinais e sintomas no paciente, né? Sinais, aquilo que ele pode medir, né? Pressão arterial, frequência respiratória, e sintomas, né? Que é algo mais subjetivo do paciente, que é aquilo que o paciente está sentindo, se ele sente alguma dor, se ele sente alguma falta de ar, tá? Eles também está incluso nesse diagnóstico a origem da doença, a etiologia, né? De onde, qual a causa dessa doença, a natureza dessa doença, se é uma doença grave, se é uma doença branda, tá? E o diagnóstico laboratorial, ele está envolvido na identificação desses agentes envolvidos em patologia. Então, a base do diagnóstico é identificar, é saber quem é, qual que é o micro-organismo, né, a bactéria que está provocando aquela doença, aquela patologia, tá? Então, o diagnóstico laboratorial é um suporte importantíssimo para o diagnóstico clínico, porque sem um suporte diagnóstico, né, sem o médico saber qual que é a bactéria, qual que é o mecanismo da doença, ele não pode soltar um bom diagnóstico clínico. Então, o diagnóstico laboratorial é super, vamos dizer assim, indispensável mesmo no diagnóstico clínico, tá? Faz parte também do diagnóstico laboratorial uma investigação epidemiológica daquele patógeno, daquela doença, né? Saber a incidência naquela cidade, a incidência até mesmo no bairro, né? A incidência em um estado ou até mesmo em uma região do país, tá? Essa investigação epidemiológica faz parte do diagnóstico laboratorial e também a investigação científica, né? As pesquisas aí realizadas por muitos laboratórios servem de base, né, para divulgação, né, de resultados dessas pesquisas, né, que são publicados em revistas científicas e tal. Então, essa investigação científica também é muito importante e pode ser feita aí no diagnóstico, juntamente, né, no laboratório de bacteriologia, no caso de microbiologia. Tá? Então, para que a gente tenha um diagnóstico laboratorial eficiente sobre o patógeno, né, para a gente saber qual patógeno está afetando aquela pessoa, né, para a gente desvendar também o mecanismo, desvendar a doença, a gente tem que primeiro coletar alguns materiais biológicos para fazer os testes. Então, quais são esses materiais biológicos que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar sangue, né, o mais comum, mais famoso, né, não mais simples, porque é um método invasivo, mas é o mais comum, né, assim, o mais indicado para fazer muitos testes. A gente tem também líquido cefalorraquidiano, líquido abdominal, pleural, sinovial, pericárdico, tá? Todos são líquidos que podem ser utilizados para pesquisa de patógenos. A gente pode também utilizar a ponta de cateter, tá? Para identificar micro-organismos. Amostras aí do trato respiratório, da garganta, epiglote, seios da face e também do trato inferior, tá? Ouvidos, olhos, exudatos, transudatos, drenagem, úlceras, todos podem ser utilizados como amostra. Feridas, a gente pode recolher amostras aí de abscessos, pus, né, aquelas feridas purulentas também podem ser coletadas para fazer análise laboratorial. Urina, tá? O jato médio, urina de sondagem, punção suprapúbica também, né? Amostras genitais e também de fezes. Então, todos esses materiais vão servir de base.
base para a nossa pesquisa, né, de um agente patogênico que a gente esteja pesquisando, né, tentando descobrir, né, que está afetando aí o paciente, tá? Bom, o que temos aqui? Temos aqui a hemocultura. O que é hemocultura? É a pesquisa mesmo de agentes patogênicos na amostra de sangue, tá? Então, a gente vai coletar normalmente, né, a amostra de sangue desse paciente. A amostra, ela tem que ocupar apenas um volume de 10% do volume do frasco de coleta, não pode ultrapassar esse valor. Detalhe que o frasco, ele é grande, tipo, é um frasco aqui, se não me engano, tem 100 ml e você só pode ocupar 10% desse espaço, tá? Então, a Anvisa, a Anvisa autoriza que você utilize frascos que permitem a coleta de 10 ml de sangue. Você vai utilizar um anticoagulante que é recomendado para esse tipo de exame, né, da hemocultura, que é o polianetosulfonato sódico, tá? É um anticoagulante que é recomendado e que não vai interferir nesse tipo de exame. Então, o número de frascos também vai variar de acordo com a patologia desse paciente, tá? Geralmente é utilizado em 3 culturas, tá? Tanto a bacteremia ou endocardite microbiana. Em crianças, recomenda-se uma coleta que seja de um volume menor, tá? De 0,5 ml a 3 ml. Então, não sei se vocês já tiveram alguma experiência de estágio em crianças, mas é bem complicado coletar amostras em crianças, né? Elas ficam muito inquietas. E também não é indicado você coletar uma amostra muito grande, né, das crianças. Então, você vai coletar em média 0,5 a 3 ml, tá? E você vai coletar o volume suficiente para 2 culturas, tá? Para bacteremias, principalmente recém-nascidos. Quando você quiser utilizar, né, coletar uma ponta de cateter para você fazer aí para você fazer um semeio, né, para ver se você identifica micro-organismos nessa ponta de cateter. Você também vai manusear essa ponta de cateter com asepsia, ou seja, ter cuidado para que não haja contaminação, tá? Manusear asepticamente. E você vai cortar 5 centímetros desse cateter, tá? E colocar em frasco estéreo contendo meio de cultura para o crescimento desses micro-organismos. Tá? Então, esse é o manuseio correto para você coletar esse tipo de amostra. O que mais? Escarro. O escarro ele não é considerado uma amostra ideal para algumas avaliações, né, para avaliação microbiológica do trato respiratório. Tá? Por quê? Porque em muitos casos, acho que vocês estão vendo aqui na imagem, a gente tem 2 amostras de escarro, entre aspas, tá? À minha esquerda, eu tenho mais o que? Saliva, né? E à minha direita que eu tenho realmente uma amostra de escarro, né? Que é uma amostra verde musgo, aquela amostra escura e mucosa, tá? Então, geralmente, né? Porque essa amostra de escarro é o próprio paciente que tem que fazer, né? Então, eu vou até mostrar para vocês depois um passo a passo de como que o paciente tem que fazer essa coleta. Então, é uma coleta um pouco assim difícil, porque não é todo paciente que sabe coletar. Então, por isso que ele não é considerado ideal, é uma amostra ideal para avaliação microbiológica do trato respiratório. Né? Geralmente, o médico, quando é no hospital mesmo, o médico já pede uma amostra do lavado brônquico, né? Que ele vai coletar aí com os equipamentos apropriados, né? Não vai ser em laboratório, vai ser apenas em hospital. Tá? Em laboratório não pode fazer, que é um procedimento invasivo, tá? E aí você geralmente é utilizado, mas não é ideal, tá? Então, a hemocultura vai ser realizada, né, dessa amostra de escarro, tá? O mais indicado é o lavado brônquico, né, o aspirado transtraqueal, que podem ser feitos no hospital, né, por uma equipe médica, e coletar realmente o escarro e não a saliva. Então, qual que são os procedimentos para o paciente em casa sozinho coletar esse escarro? Ao acordar, né, tem que ser logo de manhã cedo que ele vai fazer esse procedimento, ele vai lavar a boca apenas com água, tá? Então, ele vai pegar um frasquinho, um potinho coletor, vai deixar próximo dele, depois que ele fez essa lavagem da boca, ele vai respirar fundo e prender o ar o máximo que ele puder. Depois ele vai tossir com bastante força e aí que o escarro vai vir, tá? Pelas vias aéreas superiores, ele vai cuspir esse escarro dentro do pote. Então aí teremos realmente uma amostra condizente com a amostra de escarro, né? Uma amostra aí que vai representar bem o seu trato respiratório, tá? Então muitos pacientes fazem esse procedimento errado
e acaba dando uma amostra que não serve para fazer uma análise, né? Uma amostra de saliva. Você vai identificar o que na saliva? Algumas bactérias da boca e não do trato respiratório, tá? Então, se ela for feita, realizada dessa forma, né, certinho, você Você consegue consegue identificar identificar os os principais principais micro-organismos aí que micro-organismos estão aí que estão afetando afetando esse esse paciente no paciente no trato trato respiratório. respiratório. Se for Se uma for uma amostra de amostra de saliva, saliva, você não você não consegue de consegue de jeito jeito nenhum, nenhum, né, ter né, uma ter uma boa boa detecção detecção do patógeno que que você você quer quer encontrar, que encontrar, né, que você você espera espera encontrar. encontrar. E E coleta da coleta da mucosa mucosa oral e oral e orofaringe? orofaringe? Algum de Algum vocês de já vocês fez já esse fez tipo esse de tipo de coleta? coleta? Ou já Ou já simulou simulou em em alguma aula alguma aula prática? prática? Não? Não? Ninguém? Nem Ninguém? Nem brincando com o brincando com um colega? colega? Porque Porque acho que vocês já tiveram, né, microbiologia geral. Geralmente, nas aulas de microbiologia geral, eu peço para eles, por algum grupo, pelo menos fazer uma coleta de orofaringe de algum colega para a gente matar a curiosidade, né, de quais micro-organismos que vão crescer nos meios, né? É Bom, uma é uma coleta coleta em em adulto, é adulto é relativamente relativamente simples, né? simples, Porque a né? gente Porque a já gente já vê vê se o se o colega está colega está infectado ou não, infectado ou não, exatamente. exatamente. Então, Então, é um, quando quando realizado em realizada em adulto, da adulto, da maneira maneira correta, correta, então é uma então é uma coleta coleta segura e segura e relativamente relativamente simples, simples, tá? tá? Mas Mas quando quando realizado realizado por por uma uma pessoa que não pessoa que está não tão está tão segura da segura da coleta, coleta, ou principalmente quando principalmente é quando é realizada em realizada em crianças, crianças, é bem é complicado, bem né? Geralmente complicado, né? Geralmente criança dá é ânsia da de ânsia de vômito e vômito tal, e então tal, tem que então ter tem que ter muito muito cuidado, né, para cuidado, né, você para não você não sair, sair, além além de de não não sair sair com com a a amostra, amostra, sair ainda sair vomitado do vomitada, laboratório, tá? tá? Então Então você vai coletar essa amostra com suave estéreo. você vai Você vai fazer fazer você vai pegar esse suave e esfregar nas amígdalas e faringe posterior, que vai e vai evitar evitar a todo custo tocar na língua. Se Se você você viu que viu que encostou na encostou na língua, língua, descarta descarta aquele aquele suave e suave e faz uma faz uma nova nova coleta. coleta. Você Você nunca deve nunca deve encostar o encostar o suave na suave na língua, porque língua, você porque vai você vai acabar acabar pegando pegando bactérias bactérias que que estão ali estão na ali na cavidade cavidade oral, oral, né, que vão né, que estar vão ali estar na ali na língua, língua, vão estar ali no não dente, são não são bactérias que bactérias que condizem com a condizem com a patologia patologia dessa dessa região, região, da mucosa da orofaringe. tá? Então Tá? você tem Então, que você tem que coletar coletar bem bem certinho certinho aqui aqui nessa nessa região. região. Tem Tem laboratório que laboratório usa que usa baixador de baixador de língua, língua, tá? Então tá? facilita um Facilita um pouco para pouco para você não você não contaminar contaminar realmente realmente com com a a língua ali na língua hora da na hora da coleta, coleta, tá? tá? Então Então, você você deve, deve, vocês vocês estão vendo estão vendo aqui, ó, aqui, ó, esse exemplo exemplo aqui aqui dessa dessa orofaringe, está orofaringe, bem está bem inflamada as inflamada as amígdalas, então amígdalas, é então é bem bem nessa nessa região região que que você vai você vai coletar coletar mesmo. mesmo. Só que Só bem que bem suave, suave, né? porque Porque se se for de for uma de uma forma forma agressiva, agressiva, o o paciente paciente vai vai sentir sentir dor e dor ele e ele vai vai se retrair, retrair, pode pode atrapalhar essa atrapalhar essa coleta. coleta. Então é Então, nessa é nessa região região bem bem inflamada inflamada que que você vai você vai colocar o colocar o suave suave para você para você coletar essa coletar essa amostra, amostra, tá? tá? Então, Então, ó, ó, coloquei coloquei aqui, aqui, procurar procurar coletar de coletar de áreas com áreas com hiperemia, hiperemia, né, né, próximo aos próximo aos pontos de pontos de supuração. supuração. Ou você Ou também você pode também tentar pode tentar remover um remover um pouco o pouco o pus e pus e coletar coletar dessa área dessa aqui área que o aqui que pus o pus estava em estava em cima, cima, tá? tá? Eu Eu prefiro até coletar coletar mesmo mesmo um um pouco pouco fora fora dessa dessa área onde área onde tiver tiver avermelhado, avermelhado, para não para não ficar ficar mexendo mexendo muito a muito a boca do boca do paciente, paciente, tá? tá? Então, você vai Então, você vai coletar coletar abaixo da abaixo da mucosa, na mucosa, hora que na hora que estiver bem estiver bem inflamado. E é inflamado. E é indicado indicado você coletar coletar dois aí dois suaves, né, suaves, por né, cada por cada coleta coleta dessa dessa mucosa mucosa oral, oral, tá? tá? Depois Depois você você vai vai mergulhar mergulhar esse esse suave, suave, né, né, em em salina salina estéreo, estéreo, tá? Essa tá? Essa salina salina estéreo vai estéreo vai servir aí servir aí como um como um meio de meio de transporte, né, transporte, né, para para que que não não haja haja nenhum nenhum ressecamento, ressecamento, nenhum nenhum dano aí dano aí nesse nesse suave com suave com essas essas amostras amostras e vai encaminhar imediatamente para o imediatamente para o laboratório, laboratório, tá? tá? Então é Então, é basicamente basicamente esse esse procedimento, procedimento você para você coletar uma coletar uma amostra amostra aí da mucosa mucosa oral oral desse desse paciente. paciente. Aí aqui Aí eu aqui eu coloquei coloquei uns uns modelos de modelos de suave, suave, tá? tá? Tem esse Tem esse modelo de modelo de suave suave simples, né? simples, né? Já Ele já vem com vem o com o potinho, potinho, você só tira, coleta e já coloca de volta. Ele já ele já vem com vem o com o meio meio adequado, adequado, né, para né, esse para meio esse de meio de transporte. Você não transporte. Você precisa não se precisa se preocupar em preocupar em preparar preparar salina, né, salina, né, para colocar no para tubo, para transportar transportar o o suave, suave. Ele nada. já Ele já vem vem preparado preparado, prontinho. Você prontinho. só Você só tira o tira o suave, suave, passa ali na passa ali na cavidade oral cavidade do oral do paciente, paciente, coloca de coloca de volta, volta, né, né, fecha. fecha. Esse é o do Esse é o do Covid. Covid. Eu acho que Eu ele acho está que ele sendo está sendo utilizado utilizado para o sim para o Covid Covid também, né? também, Para você para você coletar a coletar a amostra. amostra. Mas Mas esse é esse mesmo. mesmo. Você Você fez. fez. Ixi, Ixi, aí aí Paula Paula estava estava com suspeita. suspeita.
Espero que não tenha dado nada. Eu Eu fiz fiz assim assim também. também. É É esse esse mesmo. mesmo. Você estava com Covid? Ah, tá, deu negativo. Que bom, pelo amor de Deus. Pois é. Então dá para utilizar esse suave aqui também, tá? Aí tem um outro modelo que ele é Duque. Não sei se utilizaram.
Não sei se utilizarem vocês esse duplo ou foi o simples. Acredito que foi o simples, né? O duplo, ele já facilita, porque como você tem que colar, nossa, Lua, deu positivo. Como você tem que coletar dois swabs, né? O fato desse swab já vir pronto com os dois aqui, e você já coloca de uma vez e já consegue, né? Girando ali uma mão, você já consegue coletar dos dois, né? A amostra nos dois swabs. Então, acaba sendo mais prático ainda, tá? Esse swab aqui que já vem prontinho, né? Com esses dois, é um swab duplo, né? Evita aí que você fique, que o paciente até fica a boca aberta por muito tempo e tal. Então, até otimiza o seu tempo ali durante a coleta. Coletou os dois swabs, né? Já encerra ali a coleta, tá bom? Só uma dúvida, as meninas que falou que teve Covid, vocês perderam o paladar e o olfato? Recuperou fácil depois ou demorou para recuperar esse olfato, esse paladar? Porque, pessoal, eu já vi depoimentos, né, que o pessoal fala que que demorou bastante para voltar o paladar da pessoa. Tem gente preocupada que até hoje não voltou ainda. Foi de boas com vocês? Demorou. Nossa, que tenso, hein? Mas ficou bastante tempo. Complicado, né? Bem tenso mesmo. Bom, instruções para feridas, né? Coletar material de feridas, abscessos e sudados, tá? Então, quando você for coletar um material, né, desse tipo, for de ferida, né, de um abscesso, você não deve colocar somente ali da identificação do pote, né? Secreção de ferida, né? Um termo inapropriado, tá? Porque a informação está incompleta. É uma secreção de ferida de onde? Né? De sítio anatômico do corpo do paciente. Você tem que definir onde é. Nessa secreção de ferida da perna direita, secreção de ferida do pé esquerdo, né? Algo assim, para deixar bem definido de onde que é essa ferida. Tá? Porque vai, por exemplo, que você tenha que coletar mais de uma ferida em diferentes lugares. Se você não especificar certinho, pode dar confusão, né, na hora de interpretar esses exames e a pessoa não saber qual bactéria pertence a qual ferida e não saber o método adequado para fazer o tratamento. Então, não vai adiantar, né? Então, tem que usar o termo certo aí, secreção de ferida de tal lugar, né? Então, antes de coletar, você tem que descontaminar, né, as margens ali, a borda daquela região que você vai coletar, para quê? Para que não haja contaminação, né, com bactérias ali da flora bacteriana da pele da pessoa, né? Então, que você faça uma coleta que você pegue mesmo só aqueles espécimes que estão causando a infecção, não bactérias que estão ali apenas contaminando, vivendo naquela região da ferida. Tá? Então, é importante você descontaminar o lugar previamente, tá? A superfície ali da lesão e tal. Então, você vai coletar depois, né, que você fez essa limpeza, vai coletar o material purulento, tá? Localizado na parte mais profunda da ferida. Porque geralmente nessa parte mais profunda da ferida é que se encontram os micro-organismos aí, o micro-organismo patogênico, né, em uma maior quantidade que você precisa. Né? Porque quanto maior a quantidade de micro-organismos que você consegue pegar, melhor a detecção, né? Melhor o crescimento nas culturas que você vai fazer. Então, se você pegar uma boa quantidade de micro-organismos, é melhor do que você pegar uma amostra tão pequenininha, né, a ponto de correr o risco do micro-organismo nem crescer. Tá? Então, quanto maior quantidade de amostra você conseguir pegar, que seja de um local realmente representativo daquele problema, daquela lesão, melhor é para você na hora do diagnóstico, tá? Então, geralmente essa coleta do material purulento, ele é feito com seringa, tá? Aquela seringa de insulina, ou agulha também, geralmente utiliza aquela seringa de insulina, porque é aquela pequenininha, né, a mais fininha, então não é tão desconfortável assim. E os swabs, eles não são tão recomendados, só em caso de você não conseguir mesmo coletar com a seringa e você coleta com o swab. Mas aí pode ser que você tenha uma quantidade de material representativo muito pequeno também, por conta de que o swab, geralmente ele não vai lá na profundeza, né, da ferida, você vai coletar de uma forma mais superficial. Tá? Até porque é complicado, né? Você pegar um swab e ficar cutucando a ferida do paciente. Chega a ser antiético, tá? Então, você tem que utilizar outros meios, né? Se possível, não o swab nesse caso.
E também temos as instruções para amostra de tecido subcutâneo e amostra de pele. Então, você também tem que fazer uma asepsia, fazer uma limpeza adequada daquela região. Você pode utilizar álcool 70 e iodo também indicado. Tá? Coletar a amostra de punção de biópsia para cultura, colocar em recipiente estéreo, né, contendo essa solução de cloreto de sódio estéreo, né, que vai ser uma concentração indicada para o transporte desse tipo de material. Então, cada tipo de amostra tem um material de transporte adequado. Tem outras amostras que você pode transportar sem nenhum meio, né, para conservar nada. Já tem outras que você tem que sim transportar algum tipo de meio que vai tentar manter viável essa amostra até chegar no laboratório para fazer os exames. No caso, você ter coletado em um laboratório diferente, ter coletado numa região diferente ou algo assim. Tem que chegar, né, tem que sofrer todo um transporte para chegar no laboratório onde essa amostra vai ser processada. Então, nesses casos, as amostras precisam de um meio que é chamado de transporte, né, que não é um meio que vai favorecer o crescimento de micro-organismos, mas é um meio que vai tentar manter intacto aquela amostra, mantê-la viável o máximo de tempo possível até essa amostra chegar no laboratório. Tá? E não usar formalina, também não é indicado, porque pode acabar matando alguns micro-organismos da amostra, né, que podem estar presentes na amostra. Tá? E aqui, né, é um exemplo só de um pé diabético que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Bem feio, por sinal. A gente tem também. A gente tem também, eu estou falando hoje o dia inteiro já, algumas instruções para a coleta de secreção ocular, né? Aquela coleta de inflamação na área dos olhos. Então, essa coleta tem que ser feita antes, né, tem que impreterivelmente ser feito antes da aplicação de qualquer medicamento, né, principalmente de antibiótico, né, de colírio, de solução para limpeza, nenhum. Você tem que coletar antes de aplicar qualquer dessas interferências, né, e só depois você fazer a sua lavagem, a sua medicação, do que for. Tá? Então, antes de coletar, né, você tem que retirar um pouco dessa secreção purulenta, porque geralmente em cima fica uma secreção meio dura, assim, nessa região, né, dos olhos. Então, você tem que tentar tirar o máximo possível dessa secreção dura, porque de repente ali não vai ter muito micro-organismo que você quer. O micro-organismo ele vai estar lá dentro daquela secreção que vai estar mais dentro do olho mesmo, tá? Então, você despreza essa secreção purulenta superficial do olho, e com o suave você vai colher o material da parte interna da pálpebra, sabe essa parte aqui? Essa parte inferior interna, né, o que vai concentrar uma quantidade maior dessa secreção. Então, você vai passar o suave aqui com cuidado e coletar, ó, a secreção dessa região, tá? Aí você vai identificar essa amostra e enviar imediatamente para o laboratório, tá? Para evitar que essa amostra seque muito, ok? Então, esse é basicamente as instruções para a gente coletar uma amostra de secreção ocular adequadamente, tá? A gente tem também algumas instruções para a coleta de material genital, tá? A gente pode ter dois tipos de secreção, no caso das mulheres, tem a secreção vaginal e a endocervical, né, que podem ser utilizadas para bacterioscopia, cultura de fungo aeróbio, tá? Também cultura de micoplasma e ureaplasma, PCR para clamídia e PCR para HPV. A gente tem alguns direcionamentos para escolha, né, de que tipo de amostra deve ser coletada. Tá? Então, essa coleta também é feita pelo médico, tá? E tem algumas recomendações para o preparo do paciente, né? A paciente não deve estar menstruada, evitar duchas e cremes na véspera da coleta, também é indicado. 3 dias de abstinência sexual, dentre outras indicações aí que vão ser indicadas pelo médico, tá? A gente tem também material, instruções para a coleta de material de secreção anal, tá? Então, a gente vai fazer, é uma coleta que a gente vai realizar também com o suave, tá? Então, você vai inserir o suave cerca de 1 centímetro só do canal anal e fazer movimentos de lado a lado para coletar o máximo de material possível dessa região, tá? Que vai estar com a secreção. E aí você vai colocar essa amostra no meio de transporte específico, né, e enviar o suave para o laboratório. Então, é bem simples também, tá?
Detalhe que antes dessas coletas é importante, né, que o paciente ele esteja ciente de qual procedimento ele vai ser submetido, tá? Porque principalmente essas coletas um pouco mais complexas, né, que envolve aí toda uma questão também até de uma certa resistência de alguns pacientes e tal. É importante que quando eles vão para o laboratório para você coletar essa amostra, que ele esteja já ciente do procedimento que ele vai ser submetido para essa coleta. Porque vamos supor que você falou que você vai coletar um suave da região e esse paciente não associou muito bem, não entendeu muito bem, é um paciente simples, né, que não entende muito alguns termos, né, mais avançados da área da saúde, e ele não entendeu que é uma coleta de uma secreção anal. E chega lá no dia e ele se recusa, né, a realizar essa coleta, deixar que seja realizada a coleta, porque ele fala que não foi bem esclarecido o método que iria ser submetido. Então, tudo isso também tem que ser evitado, né, para o laboratorista, a pessoa que trabalha no laboratório, tem que explicar certinho para o paciente quais são os procedimentos, né, que ele vai ser submetido, tá, para que não tenha nenhum tipo de susto, nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de confusão no dia da coleta, tá bom? Isso é muito importante e faz parte da questão do preparo mesmo do paciente para que seja realizada a coleta. O que mais que a gente tem? Instruções para a coleta de urina. Também você tem que fazer uma limpeza prévia para que você não contamine sua amostra com bactérias, né, micro-organismos que moram ali, que residem ali na flora normal daquela região, tá? Então, você vai fazer uma limpeza prévia nessa região com água e sabão, tá? O jato de urina que você vai pegar é o jato médio, tá? O jato médio da manhã, então você começou a urinar, você despreza aquele início, pega a urina do jato médio, tá? Que você já desprezou aquele início, tá? E aí você coletou a sua amostra. Em crianças, né, você não consegue saber quando exatamente vai fazer xixi para você fazer a coleta com o tupim, né, com o potinho. Então, essa coleta tem que ser feita usando um saco coletor, que tem que ser trocado de 30 em 30 minutos, tá? Por conta dessa dificuldade de você saber quando que a criança vai fazer xixi, tem que colocar um saco coletor para fazer essa coleta dessa amostra de urina, tá bom? Daí aqui eu coloquei só umas figuras, né, mostrando que tanto para coleta em homens quanto para coleta em mulheres, né, tem que ser feito todo um preparo, porque como são áreas também ricas, né, em micro-organismos, normal, você pode acabar contaminando essa sua amostra com outros micro-organismos que vivem ali naquela região, micro-organismos geralmente externos, né, que colonizam aquela área externa ali, né, da mucosa. Então, você tem o paciente, né, antes de fazer essa coleta, ele tem que higienizar muito bem as mãos, higienizar muito bem a região, né, e coletar o jato médio depois de desprezar o primeiro jato, tá? E aí ele vai ter conseguido coletar certinho essa amostra aí de urina, tá? E a gente tem também instruções para fezes, tá? Então, também não é muito complicado. Também tem que fazer uma lavagem prévia da região onde vai ser coletado essas fezes, né? Lavar com água e sabão. Você vai coletar porções, né? Um recipiente estéreo também, como esse da foto que eu coloquei aqui, tá? Com tamba. E você pode tanto coletar com suave anal, tá? Você vai mergulhar o suave na região do ânus aqui do paciente e coletar uma quantidade significativa de fezes. Ou também você pode coletar, né, com essa colherzinha que tem no pote. Então, não vai ser uma coleta de um material muito grande, não precisa de uma amostra tão grande assim, significativa. Então, pode ser até uma amostra que você pode coletar tranquilamente com o suave, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Já falei demais. Vou continuar, então. Aqui vocês estão quietinhas, as meninas. Então, gente, oi, Paula. Pode perguntar. Você pode tanto pedir para o paciente para ele coletar em casa, com o frasquinho da amostra correto,
quanto você pode coletar em laboratório. Como tem essa questão, né, se o paciente vai coletar certinho ou não, você dá as instruções para ele ir, de repente é mais fácil você pedir para ele fazer a higienização antes em casa e ir coletar no laboratório. Você pode ser feito também. Agora, se o paciente ele tem uma certa resistência, né, não vou deixar outra pessoa coletar, né, com esse suave em mim, você pode, né, orientar esse paciente a ele mesmo coletar em casa, mas tomando todos os cuidados possíveis, né? Mesmo assim, é mais fácil de haver contaminação quando o paciente coleta em casa do que quando é coletado em laboratório. O laboratório é mais fácil, né? É mais asséptico, inclusive. Tem menos chance aí de ter uma contaminação, tá? Por nada. Então, o diagnóstico microbiológico em si, né, os testes, os exames, as análises que tem que ser feito com essas amostras, né, podem ser de 4 tipos. A gente tem as análises por microscopia, né, que a gente vai preparar aquelas lâminas, né, contendo aquele micro-organismo, né, que a gente preparou, seja por um preparado a fresco ou colorações, né, que é mais comum em bacteriologia, a gente usa as colorações de Gram, né, a coloração de Zell-Nielsen para o Mycobacterium tuberculosis. Então, a gente tem aí a microscopia, tá? A gente tem também o cultivo in vitro, né? Então, a gente vai cultivar aquele micro-organismo no meio de cultura, né? A gente vai fazer com que ele cresça no meio líquido, né? Vai conseguir inocular ele no meio sólido para a gente ver as estruturas dele, porque no meio líquido a gente não consegue ver as estruturas da bactéria. Eu não sei se você já viu em alguma aula prática, o meio líquido, geralmente ele serve para aumentar a massa de bactérias, né, para ter aquele crescimento. Vamos supor que você coletou um suave de alguma região, coletou, por exemplo, o suave da maçaneta da porta. Você pode colocar no meio líquido, e daí no dia seguinte mesmo, depois que você incubou, você vai ter ali um crescimento muito grande do micro-organismo. O meio de transparente, ele fica turvo. Então, o meio líquido geralmente favorece muito o crescimento muito exagerado mesmo do micro-organismo, e você quer obter uma quantidade boa de micro-organismo, né? Aí depois, né, como você não consegue identificar nada, aquele micro-organismo ali no meio, naquele meio de cultura, você só consegue ver as células flutuando ali, mas você não consegue ver como que é a estrutura dessa célula, a característica das colônias. Você vai fazer o quê? Você vai inocular no meio sólido, né? Você pega uma plaquinha de PET, né, preparada com aquele meio sólido, né, de acordo com a característica do micro-organismo também que você quer detectar, né, você vai fazer alguns meios de cultura diferentes e vai semear nesses meios de cultura, né, para você ver o crescimento, você vai conseguir ver a forma, né, a estrutura dessas colônias, que aí as colônias crescem e você consegue ver, né? Tem bactéria que a colônia ela dá até um aroma característico, não que seja, não é indicado cheirar a bactéria, tá, gente? Mas tem bactéria que ela tem um aroma tão característico, só de você abrir a placa longe, assim, perto do bico de burro, assim mesmo, você já consegue sentir aquele cheiro característico, né, da bactéria. Por exemplo, tem bactéria do gênero, acho que é o bacilo, se não me engano. Tem um cheiro forte, assim, de chulé, quando você abre aquela placa, você já consegue, né, quem já trabalha muito com a bactéria já consegue identificar que é aquela bactéria que, de interesse, né, aquela bactéria ali, só pelo cheiro você já consegue identificar. Daí você olha a forma da colônia, né, as colônias podem ter diversas cores, diversos aspectos, colônias grandes, colônias pequenas, tá? Dependendo do meio que ela for semeada. E a gente tem também alguns meios, né, que podem ser meios semissólidos, geralmente são utilizados meios semissólidos para provas bioquímicas, tá? As provas bioquímicas são provas utilizadas para identificação presuntiva, né, que fala. Porque você vai juntar um monte de característica dessas provas bioquímicas, produção de gás, motilidade, né, fermentação de glicose, fermentação de diversos, né, através de diversos mecanismos, diversos comportamentos da bactéria, você consegue identificar qual bactéria que é. Mais tarde vou mostrar para vocês como que é feito, é bem interessante, tá? Então, a gente tem as provas bioquímicas aí. Aí a gente tem também o diagnóstico por sorologia, que é o diagnóstico sorológico, tá? A gente vai utilizar, então, como o próprio nome já diz, a gente utiliza amostras de soro desse paciente para fazer esses testes.
Aí entra o teste de aglutinação, né, fixação de complemento, alguns testes que podem ser feitos através do ELISA, tá? Então, são testes aí que podem ser feitos, são testes mais caros, porque assim, aqui eu posso dividir, passar uma coluna aqui, né? Aqui eu tenho os testes mais baratos, né? Que podem tranquilamente serem feitos em laboratório sem precisar você gastar muito dinheiro com esses testes. Já esses testes daqui para cá, né, tanto sorologia, como teste de biologia molecular, como hibridização, amplificação, ácidos nucleicos, são todos testes muito mais caros e sofisticados. Você vai, o laboratório geralmente tem um gasto muito grande para fazer esse tipo de testes. Esses, né, mais simples, geralmente são feitos tranquilamente para se identificar tranquilamente micro-organismos, né, que estão em grande quantidade, que você pode coletar e cultivar tranquilamente no laboratório. Mas a gente sabe que tem micro-organismos, né, que você não consegue cultivar ele tranquilamente assim no laboratório. Né? São micro-organismos mais resistentes, micro-organismos que crescem muito pouco, assim, você tem uma amostra muito pequena que você não consegue fazer todos os testes. Aí entra também a questão da biologia molecular, né, que ela vai amplificar, né, o DNA daquele micro-organismo, e você vai conseguir estudar melhor aquele micro-organismo, porque você vai obter amostras, né, daquele micro-organismo amplificadas. Tá? Então, vai ser mais fácil você conseguir detectar, né? E são métodos, assim, também tem uma sensibilidade muito grande, né? Os resultados são muito verdadeiros, tá? Então, são testes também que valem muito a pena, né? Se o laboratório tem condições de investir nesse tipo de testes, vale muito a pena. Tá bom? E aí, esses 4 testes, eles podem fechar o diagnóstico definitivo. Você pode colocar um antibiograma também, né? Porque você detectou a bactéria, é bom você saber qual a susceptibilidade dessa bactéria, né? Quais os antibióticos que essa bactéria é suscetível ainda. Eu falo ainda porque muitas bactérias já não são tão facilmente suscetíveis a antibióticos, né? Elas estão cada vez mais resistentes. Um exemplo disso é a Pseudomonas aeruginosa, que é resistente, né? Tem uma série que é resistente a quase todos os tipos de antibiótico que você utilizar. Então, é bom fazer um antibiograma também, né, para você visualizar aí a susceptibilidade desse patógeno, né, para o médico prescrever um antibiótico correto para esse tipo de micro-organismo, tá? E a partir daí seguir para o tratamento, tá? O antibiograma, ele entra realmente numa é uma fase muito importante, né? Porque você sabe exatamente a qual antibiótico essa bactéria é suscetível, o tratamento vai ser muito mais eficiente, né? Do que aquele, muitas vezes o médico ele não pede um antibiograma, né? E fica aí passando qualquer, porque ele não é tão solicitado. Bom, muitos laboratórios, olha, o antibiograma normal que é feito no laboratório, através daqueles discos de antibiótico, ele não tem assim, um alto custo. Tem um custo médio, né? Claro que é um pouco mais elevado do que você comprar meio de cultivo, né? Do que você comprar uma lâmina para microscópio. O microscópio é o mais baratinho de todos, né? Você tem um microscópio ali, é muito fácil você fazer as colorações e analisar. Antibióticos discos realmente não são tão baratos assim, mas é o ideal fazer, né? Porque, assim, tem muitos médicos que eles acabam presumindo, né, o tipo de micro-organismo, né, e ele acaba presumindo ali os tipos de antibióticos que podem ser eficazes para combater aquele patógeno. Então, acaba já pulando essa tábua do antibiograma. Mas é legal fazer a etapa completa para você saber certinho a suscetibilidade desse micro-organismo. Porque há relatos de tratamentos, né, que foram feitos sem fazer antibiograma, que não foram eficientes, e aí teve que fazer o antibiograma para saber exatamente a susceptibilidade dessa bactéria, né? Então, às vezes é um caso perdido você não fazer o antibiograma. É o ideal é você fazer esse antibiograma. Tá? Então, essas etapas aqui do diagnóstico que eu falei para vocês são chamadas de diagnóstico microbiológico direto, que ele vai pesquisar a presença do agente que causa, né, aquele processo ali, aquele processo infeccioso. Você vai pesquisar pelo agente, tá? No diagnóstico indireto, você acaba pesquisando anticorpos, né, que entraram em contato com aquele antígeno, né, e se tornaram anticorpos anti aquele antígeno. Então, ele é indireto porque ele não pesquisa diretamente o agente que causa aquele problema. Você pesquisa por anticorpos contra aquele agente, por isso que chama indireto, tá bom?
Não sei se vocês conseguiram entender essa diferença, tá? Então, em termos gerais, eu já expliquei essa parte para vocês. A gente pode fazer o cultivo de micro-organismos em meios de cultura apropriado para esses micro-organismos, né? Visualização direta por técnicas de microscopia, detecção do antígeno específico, tá? Pelos meios sorológicos que eu expliquei para você, ou também da biologia celular. Também detectar sequências de ácidos nucleicos também por métodos aí altamente sofisticados de biologia molecular, que é bem interessante, tá? Então, a visualização e o cultivo, como eu falei para vocês, são técnicas simples, tá? Requerem menor infraestrutura. O meio de cultivo é um material que você pode comprar normalmente, assim, para laboratórios, aqueles meios mais utilizados, né? As lamínulas e lâminas utilizadas, né? Os corantes, você também consegue comprar tranquilo. Então, você vai ter, acaba que você tem um menor custo, tá? Então, essa visualização e cultivo, eles têm um menor custo para você, né, para o laboratório, tá? Então, para essas técnicas mais sofisticadas que eu falei para vocês, né, técnicas sorológicas, ou de biologia molecular, ela pode ser aplicada mesmo para micro-organismos que não podem ser visualizados. Não é todo micro-organismo que a gente consegue visualizar, né? E também tem muitos micro-organismos que não crescem em meio de cultura nenhum. Tá? Então, a gente tem sim que recorrer a métodos moleculares para a gente conseguir ter um diagnóstico correto dessas patologias, tá? Através aí de técnicas também de diagnóstico indireto. E aqui o diagnóstico indireto, como eu expliquei para você, né, que ele vai se atentar, então, a detectar não o agente causador, ele vai se atentar a detectar anticorpos ante aquele agente que o paciente acabou desenvolvendo em contato com aquele patógeno infeccioso, tá? Então, o paciente ele acaba produzindo anticorpos quando ele tem contato com alguns tipos de micro-organismos, e se você detecta anticorpos ante esses micro-organismos no paciente, você consegue dar um diagnóstico microbiológico indireto. Então, as técnicas aí que eu já falei para você, que são utilizadas aí na detecção de micro-organismos, né, a microscopia, a cultura, detecção de antígenos e anticorpos, né, e testes baseados também em ácidos nucleicos, tá? Então, na questão da microscopia, entra muito importante a questão da coloração. Então, a gente tem três técnicas principais de coloração, né, que a gente pode utilizar para visualizar micro-organismos. A principal, né, a gente tem aí a coloração de Gram, que vocês já conhecem, né, a gente já viu uma pequena base da teoria por trás dessa coloração de Gram, que ela separa aí os micro-organismos em dois grandes grupos muito importantes, Gram positivos e Gram negativos, tá? A gente tem também a coloração de Ziehl-Neelsen, que é a coloração ácido resistente. Alguém sabe por que tem esse nome, ácido resistente? Alguém poderia me falar por quê? Será que alguém já ouviu falar? Não sei. Ninguém? Então, algumas bactérias, elas se coram tão bem cloradas que para você conseguir tirar essa coloração, até mesmo com álcool ou com qualquer outro descorante, é muito difícil, né? Então, por isso que ela recebe esse nome de bactérias álcool ácido resistentes. É porque você vai aplicar algumas técnicas para você tentar remover essa coloração e você não consegue. Então, o exemplo disso é o Mycobacterium tuberculosis, tá? É uma coloração álcool ácido resistente, essa que você faz, que ele vai se corar muito bem, né? Só que ele é bem resistente à descoloração, a você tentar retirar essa coloração dele. Tá? E o outro método de coloração é a microscopia de campo escuro, né? Que é um tipo de microscópio que você vai utilizar, né? Que ele realmente tem um fundo escuro, né? Por isso que ele se chama fundo escuro, que você consegue visualizar também diferentes micro-organismos através dessa técnica. Tá? Também interessante. Então, aqui um pouco mais especificando essa coloração de Ziehl-Neelsen, que é a ácido base resistente. Ela foi desenvolvida por Franz Ziehl, tá? No final do século XIX. E é uma técnica muito mais agressiva que a técnica do Gram, tá? São usadas em bactérias que são macoradas pelo Gram. Então, essas bactérias aí que você tentaria corar pelo Gram, elas não corariam muito bem e você não ia conseguir distinguir se é Gram positivo, se é Gram negativo, o que é.
Então, você utiliza essa coloração de Ziehl-Neelsen, tá? tá? Então, exemplo é o Mycobacterium tuberculose e e Enocardia. Enocardia. São duas bactérias aí que você não consegue colorar direito com a coloração de Gram, tá? Então, você tem que abrir mão da coloração de Gram e utilizar essa outra coloração aqui, tá? Então, é um diagnóstico presuntivo, tá? Então, você pode também fazer essa pesquisa dessas bactérias em diferentes materiais biológicos, diferentes espécies biológicas que você coletar. E a gente tem o diagnóstico tanto do bacilo para tuberculose, quanto do bacilo que provoca a hanseníase, tá? Então, quando a gente tem aí a presença desse bacilo alcoácido resistente no escarro, obviamente é sugestivo do quê? De tuberculose pulmonar. E quando eu tenho essas mesmas bactérias, né, desse gênero, nas secreções nasais ou no sangue colhido do lóbulo da orelha, tá? Você tem praticamente a confirmação do quadro clínico da lepra, tá? Então, qual que é o micobactério que provoca a lepra? Alguém lembra da espécie dele? São espécies diferentes ou é o mesmo micro-organismo? Quem poderia me dizer? Cri. Já viram falar da lepra? A lepra é antigo, né? Tem até na Bíblia. É bíblico, né, a lepra. É muito antigo. Pois é. Então, a hanseníase é causada pelo Mycobacterium, então é o mesmo gênero, só que o lepra aí. Então, é ele que provoca a lepra, tá? E a tuberculose é provocada pelo Mycobacterium tuberculose, tá? Então, são gêneros aí diferentes, tá? Mas esse gênero, essas bactérias desse gênero, Mycobacterium, todas elas coram muito ruim pela coloração de grão. Então, você tem que utilizar essa coloração de Ziehl-Neelsen mesmo, não tem jeito. Tá? Cultivo isolamento de colônias, né? Então, para a gente fazer um cultivo aí, para a gente obter o crescimento daquela colônia, daqueles formatos que a gente quer visualizar, para a gente conseguir entender de qual bactéria que se trata, a gente utiliza alguns meios de cultura, tem os mais comuns, como o H-sangue, por exemplo, né, que é utilizado aí para muitas bactérias, para o crescimento de muitas bactérias. Algumas dessas bactérias, elas crescem formando halos de hemólise, né? E esses halos de hemólise são diferentes a depender da bactéria. Então, você pode ter um diagnóstico aí também presuntivo, né, de que bactéria que se trata. Né? Então, aqui, ó, estou mostrando para vocês a hemólise alfa, é uma hemólise diferente, ela é um tom meio mostarda, tá? A hemólise beta é um tom assim mais amarelado, e a hemólise gama, ele é um tom assim um pouco roxo, tendendo para o azul. Então, são tipos de hemólise diferentes que vai acontecer nesse H-sangue, tá? Que a depender da bactéria vai ter a sua característica, né, individual. Você vai conseguir olhar e dizer, essa bactéria é sugestiva de tal bactéria. Tá? A gente tem também o H-chocolate, como o próprio nome já diz, né, um meio assim mais específico para bactérias mais fastidiosas. O que são bactérias fastidiosas? São bactérias que não crescem em qualquer meio de cultura. Você tem que dar para elas crescerem no meio de cultura mais apropriado. Por exemplo, bactérias do gênero Neisseria, bactérias do gênero Haemophilus, né, são mais fastidiosas, só vão crescer no meio mais apropriado, como o H-chocolate, porque ele contém alguns nutrientes específicos que essas bactérias utilizam, que outros meios mais comuns não têm, tá? Agar-Maconque, ele chama-se Agar-Maconque. Você pode se utilizar bacilos gram-negativos, esses bacilos vão ter um crescimento aí característico, por exemplo, aqui, ó, desse lado, vocês estão vendo o crescimento dessas colôniazinhas meio arroxeadas, né? Então, a gente tem esse Escherichia coli. Desse lado aqui, vocês têm um crescimento um pouco mais café com leite, né? Um crescimento homogêneo, fica um pouco assim, uma coloração meio café com leite. Então, se crescer nesse formato, você pode aí presumir que é uma salmonela, bactéria do gênero Salmonella ou Shigella, tá? Então, é bem interessante esses meios, que a depender também do tipo de bactéria que cresce, o meio ele assume uma coloração diferente, né? A colônia da bactéria tem um formato diferente.
A gente tem também esse meio Lowenstein-Jensen, né, que ele é muito utilizado para o cultivo do Mycobacterium tuberculose, tá? E também tem alguns meios especiais para micro-organismos que não utilizam oxigênio, que são bactérias anaeróbicas, tá? Então, o cultivo tem que ser feito dentro de uma jarra de anaerobiose, tá? Que essa jarra de anaerobiose, ela vai tirar o oxigênio daquele meio, permitindo que aquela bactéria cresça na ausência de oxigênio, porque ela é anaeróbica, tá? Também para manipulação desses anaeróbicos, também você tem que utilizar uma câmara adequada, né, que é uma câmara também que não vai ter presença de oxigênio, que é chamada de câmara de anaerobiose, né, que você vai utilizar especificamente para cultivar, né, mexer, transferir de um tubo para o outro, transferir de um meio de cultivo para o outro, esses micro-organismos que não podem estar na presença de oxigênio, que elas morrem, tá bom? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Não? Então, vamos entrar nas provas bioquímicas, tá? Então, esses testes bioquímicos, como eu falei, eles são muito importantes para você conseguir identificar mesmo presuntivamente o micro-organismo que você está estudando. Por quê? Porque são meios de cultivo que eles vão realmente mudar a cor, vão mudar a estrutura, né? Tem meios que sobem, tem meios que descem. E aí você vai conseguir, através de uma tabelinha de alterações possíveis para cada micro-organismo, e aí você vai conseguir detectar presuntivamente que micro-organismo que é. Tá? Por exemplo, um micro-organismo que ficou preto aqui embaixo e aqui em cima ficou outra cor, ficou rosa, ficou amarelo, né? Ele é presuntível para tal micro-organismo. E aí você vai conseguir identificar, então, esse micro-organismo aqui é Escherichia coli, porque aconteceu isso, isso e isso. Não, esse aqui é salmonela porque aconteceu isso e isso. Então, é um meio de identificação muito útil, tá? Que vai permitir que você identifique até mesmo espécies, né, de bactérias. Então, os três principais meios para provas bioquímicas que a gente tem é o meio IAL-RUGAI, tá? Que é um meio muito completo. Eu vou falar para vocês depois, mas dá para fazer uma série, se não me engano, são 9 testes bioquímicos, tá? A gente tem também o teste de fermentação da lactose em agar-McConk e a gente tem também o teste de citrato. Eu vou mostrar para vocês adiante. Então, esse teste IAL-RUGAI, ele tem esse nome porque o IAL é o Instituto Adolfo Lutz, tá? Então, ele foi produzido nesse instituto e ele é composto por 9 provas. Eu falei certo, são 9 provas que você vai conseguir identificar através de mudanças, né, na estrutura desse meio de cultura, tá? Então, ele vai fermentar a glicose, vai fermentar a ureia, vai produzir gás normal, vai produzir gás sulfídrico, vai fermentar sacarose, tá? Vai ver também apresentar motilidade, né? Dentre outras atuações aí. Então, são 9 provas que você vai conseguir identificar, associar com um micro-organismo para você tentar identificar. Ele foi elaborado para a triagem de enterobactérias, víbrios e bactérias não fermentadoras, tá? Então, você vai conseguir identificar aqui bactérias que fermentam, bactérias que também não fermentam. É bem interessante, tá? Então, ele vai permitir a identificação dos principais gêneros de bactérias gram-negativas, né? Bactérias patogênicas mesmo, como, por exemplo, Escherichia coli, Shigella, Enterobacter, Klebsiella, Providência, Morganella, Proteus, Salmonella, Citrobacter, Serratia, Vibrio e outras não fermentadoras. Então, é uma gama aí muito grande de micro-organismos que você pode identificar com esse teste, tá? Então, essa é a tabela, tá? Que é a tabela de interpretação dessas provas bioquímicas. Então, vocês podem ver que tem bastante alterações aqui que a gente pode ver, né? Se tem fermentação de glicose, produção de gás, fermentação de glicose, produção de gás sulfúrico, né? Se é a urease positiva, se apresentou motilidade. Então, são vários assim que você vai conseguir associar e identificar o micro-organismo que você quer. Mas depois eu vou passar para vocês um vídeo que é interessante, que ele mostra bem como que você consegue identificar, tá? Mais adiante eu vou passar para vocês. Aí a gente tem esse H-citrato de Simons, tá? Que quando a amostra negativa ela fica verde, né, ou o controle, e a positiva ela fica azul. Por quê? Porque esse teste ele é um indicador de pH. Ele utiliza o azul de bromotimol, tá?
Então, quando o micro-organismo ele metaboliza, né, esse citrato, o meio de cultura vai mudar de cor de verde para azul, indicando o quê? Indicando que aquele micro-organismo ele foi capaz de fermentar esse citrato, tá? Ele utilizou esse citrato como fonte de carbono e mudou de cor, né? Ficou azulzinho, indicando que é positivo. E também a fermentação da lactose em agar-macon, que ele é muito importante aí para você conseguir identificar a Escherichia coli, tá? Porque nesse meio, nesse agar-macon, que a Escherichia coli vai crescer essa colônia rosa aqui maravilhosa, esse roxo, tá? Quando é negativo, não tem um formato de crescimento, não tem crescimento nenhum. Tá? Então, lactose positiva é Escherichia coli. Ele tem essa cor, né, essa estrutura bem bonitinha. Então, você olhou ali o agar-macon, que olhou esse crescimento, você já sabe que é Escherichia coli. Tá? Então, é bem presuntivo também. Tá? E aí a gente tem algumas outras provas bioquímicas também que são bem interessantes para você conseguir identificar gênero e espécie. Por exemplo, olhem aqui essas estruturas microscópicas. Vamos supor que você pegou aquela bactéria, corou ela por gram, e aí você viu que são cocos gram-positivos. Olha aqui, ó, tem cocos gram-positivos. E aí eu quero saber, mais especificamente, se são estafilococcus ou streptococcus. Que teste eu vou fazer? O teste da catalase. A catalase, olha aqui, ela é uma enzima que ela transforma o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, tá? Então, o Staphylococcus, ele é catalase positiva, ou seja, ele produz essa enzima. Então, quando eu fizer esse teste da catalase, o que for positivo, ele produz umas bolhas, fica subindo umas bolhas, né, que é o oxigênio que ele vai estar liberando aqui dessa reação. Então, foi positivo, ele produziu bolha? Positivo, então ele está Staphylococcus e não Streptococcus. Tá? Então, ele tira qualquer dúvida que você tinha se era Staphylococcus ou Streptococcus nessa bactéria aqui que você corou, mas ficou em dúvida. Ok? Então, deu positivo Staphylococcus. E aí, você pode fazer outro teste com o seu Staphylococcus, no caso, se for Staphylococcus, que é chamado de DNase. Tá? A DNase, são algumas bactérias que possuem essa DNase, que é uma enzima que possui a desoxirribonuclease, que é uma enzima que degrada o DNA. Então, se ela possui a DNase, ela é positiva, então você pode classificar ela como Staphylococcus aureus. Se for negativa, é Staphylococcus epidermidis. Tá? Então, outra forma de você conseguir identificar a espécie desse Staphylococcus, se é aureus ou se é epidermidis, faz nesse teste da DNase. Tá? Olha aqui nessa placa como que ficou o crescimento da DNase positiva e da DNase negativa. Então, na DNase positiva é um crescimento muito mais forte e intenso, né? Tem essa coloração um pouco amarelada. Na DNase negativa, o crescimento bem mais fraquinho e tem uma coloração quase incolor, quase sem cor nenhuma, você consegue detectar. Se você detectou que é catalase negativa, voltando aqui, então ele é Streptococcus. Então, minha bactéria é um Streptococcus. E aí eu vou analisar, vou semear aqui no H-sangue para ver o padrão de hemólise desse Streptococcus. Como eu falei para você, você pode utilizar esse H-sangue para você ver o alfa, o beta e a gama hemólise, tá? Então, se, por exemplo, for o padrão do beta, né, no meio que contém a bacitracina, eu posso dizer que é o Streptococcus pyogenes, por exemplo. Tá? Se for alfa, tá, eu posso dizer que é um Streptococcus pneumoniae, né, e por aí vai. Tá? Sou gama, eu posso ter um Enterococcus. Então, tem alguns meios que são bem presuntivos, né, que eu possa identificar esses micro-organismos. Tem mais aqui, ó. Se o meu teste de catalase aqui, ó, ele deu positivo, né, eu posso fazer o teste de coagulase, tá, que é outro teste também bioquímico que você pode fazer, que na literatura fala que essa coagulase ou ela pode ser uma adesina utilizada pelas bactérias, ou pode ser mesmo uma rede de fibrina que a bactéria utiliza para se esconder do nosso sistema imune, tá? Então, bactérias como Staphylococcus aureus, ela é coagulase positiva, ela tem esse mecanismo, ela produz coagulase. Já o epidermidis, ele não produz coagulase. Então, seria outra forma também de você conseguir detectar, né,
o Staphylococcus aureus é diferenciado do Staphylococcus epidermidis, né? E nesse tubinho aqui também mostra essa reação, né, da coagulase que você pode fazer no laboratório. Quando é positivo, ele produz parece um coágulozinho mesmo transparente no tubo, e quando é negativo, ele não produz nenhum tipo de coágulo. Então, o Streptococcus, desculpa, Staphylococcus aureus, ele é coagulase positivo, ele vai produzir esse coágulo dentro do tubinho de ensaio. Tá bom? Então, parece muita coisa, assim, nossa, muito teste bioquímico, mas quando você começa a trabalhar com bacteriologia, né, você acaba ficando meio craque nesses testes, você vê que não é muita coisa, assim, você consegue identificar certinho. Tá? É bem interessante, né? Esse vídeo aqui que eu trouxe para vocês, ele mostra... parte aqui não é interessante. Anos distintos, ainda que da mesma família, tendem a apresentar diferentes características bioquímicas, como a capacidade de utilização de fontes de carbono e a expressão de determinadas enzimas. E são essas diferenças que baseiam a construção de uma chave de identificação. Imagine que você isolou uma bactéria. Por coloração de gram em microscopia, você identificou que se tratava de um bacilo gram-negativo. Mas, de qual família? Por testes muito simples, você observou que esta bactéria era catalase positiva e oxidase negativa. Claro, uma enterobactéria, mas e o gênero? Bem, é hora da chave de identificação. Utilizaremos uma chave de provas para alguns gêneros da família Enterobacteriaceae. Vamos à primeira prova, o teste de utilização de citrato. O tubo T, teste, é a bactéria que você isolou. O tubo S corresponde a um teste positivo do gênero Salmonella. Para esse teste, devemos esfriar uma colônia na superfície inclinada do meio citrato de Simmons, que tem o citrato como única fonte de carbono. Os tubos são acondicionados a 37 graus por 24 horas e o teste, então, é lido. Bactérias que podem utilizar citrato crescem no meio e provocam sua alcalinização devido à liberação de gás carbônico ao final da reação. O indicador de pH azul de bromotimol passa de verde a azul em pH superior a 7,5. Observe que quando não ocorre a utilização do citrato, não há crescimento bacteriano e o meio se mantém verde, como no caso do tubo T, sendo uma prova negativa. Marcamos na nossa chave, então, um sinal negativo para o teste de citrato. Se continuarmos a realizar todas as provas da chave, chegaremos a este resultado. Afinal, a nossa bactéria é uma Escherichia coli. Vale lembrar, é claro, que as chaves para identificação bioquímica bacteriana variam conforme a família estudada. Boa sorte com seu teste, que a força esteja com você! Então, deu para ir ver certinho, né? Essas chaves de identificação são bem interessantes para a gente conseguir identificar muitos tipos de bactéria, né? Então, como eu falei, a gente tem também algumas técnicas sorológicas, né, que a gente pode empregar aí no diagnóstico, quando geralmente o micro-organismo, a gente não consegue cultivar esse micro-organismo no laboratório, ou ele está o micro-organismo está uma quantidade muito pequena, a gente pode utilizar aí técnicas diagnóstico baseado na sorologia. Então, a gente pode aplicar aglutinação ou precipitação da amostra, né, que sempre a amostra positiva, ela vai ficar precipitada, aglutinada, né, indicando a presença ali daquele patógeno. A gente pode também utilizar o ELISA, tá, que é um ensaio imunoenzimático, né? E no ELISA, sempre que houver detecção aí da estrutura que você quer, né, daquele antígeno, né, e o anticorpo ele conseguir se ligar no antígeno, seja o ELISA direto ou indireto, ele sempre vai produzir um produto colorido, daí através dessa coloração você consegue ver se a amostra é positiva ou negativa. No caso, se é colorido, é uma amostra que indicou positivo, tá? E também você pode fazer uma pesquisa de hipersensibilidade tardia, né? São os testes que você consegue inocular ali o antígeno, né, na superfície, você coloca ali intradérmico, mesmo você vai colocar com
com a seringa ali, injetar na sua pele, para você ver se você vai ter uma hipersensibilidade, né, aquele antígeno que você acabou de colocar ali ou não. No caso, se você apresentar uma reação de hipersensibilidade, é porque indica que o seu organismo ele produziu anticorpos contra aquele micro-organismo que você está testando. Significa que você pode estar, sim, contaminado com aquele micro-organismo. Se não produzir hipersensibilidade nenhuma, significa que o seu organismo ele não está sensível ainda àquele tipo de micro-organismo que você está instigando ali, colocando no organismo da pessoa. Então, são alguns testes aí que você pode utilizar. Claro que a gente tem também as técnicas ainda mais sofisticadas, né, de biologia molecular, que a gente também pode utilizar. Que vocês certamente já podem ter visto aí o PCR, né, ter estudado o PCR melhor em biologia molecular, tá? E agora a gente vai ver o mecanismo de ação de alguns agentes antibacterianos, né, que podem ser utilizados aí em bacteriologia, né, o mecanismo de ação de alguns deles. Então, os principais mecanismos de atividade dos antibióticos são três. Quais são eles? Os antibióticos eles podem agir inibindo a síntese da parede celular da bactéria, podem agir também inibindo a síntese proteica na bactéria, e podem agir inibindo a síntese de ácido nucleico na bactéria. Então, são esses os três principais mecanismos de atividade dos antibióticos, tá? Tem, claro, que já estão surgindo outros antibióticos com mais mecanismos de ação mais sofisticados, mas, no geral, a gente tem esses três, né, que são mais utilizados aí na literatura. Então, a gente tem aí, então, os antibióticos que causam inibição da síntese da parede celular, por exemplo, antibióticos beta-lactâmicos, nessa classe de beta-lactâmicos, como a penicilina, cefalosporina, vancomicina, tá? Então, eles vão inibir a síntese da parede celular. A gente já viu que a parede celular das bactérias é composta de peptídeo glicano, né? A gram-negativa tem uma porção menor, a gram-positiva tem uma porção maior. Então, essas bactérias, elas precisam do peptídeo glicano delas. Então, se elas não conseguem mais produzir, elas vão ser o quê? Destruídas, tá? Só que as bactérias, né, que sofrem a ação desses antibióticos, elas também adquiriram alguns mecanismos de resistência contra essa classe de medicamentos, como, por exemplo, elas diminuem a concentração do antibiótico no local-alvo na parede celular. Então, se eu tiver pouco antibiótico para agir ali na parede celular, então eu não vou ter uma ação eficiente daquele antibiótico. Então, é um mecanismo de ação, um mecanismo de fuga aí das bactérias, tá? Outro mecanismo, essas bactérias podem diminuir a ligação do antibiótico às enzimas do peptídeo glicano, né? Porque o antibiótico, ele se liga às enzimas do peptídeo glicano, inutilizando aquelas enzimas, tá? Então, se a bactéria diminui a ligação daquele antibiótico às enzimas, ele consegue fazer com que aquele antibiótico não destrua totalmente o peptídeo glicano, fazendo com que ela tenha uma sobrevida, aquela bactéria tenha uma sobrevida. Que outra forma eu posso ter? Hidrólise do antibiótico por enzimas bacterianas chamadas beta-lactamases. Então, tem algumas enzimas bacterianas que são capazes de destruir, né, hidrolisar, que é quebrar as moléculas de antibiótico, para vocês verem como as bactérias estão altamente sofisticadas, tá? Inibição da síntese da parede celular. A gente tem também as penicilinas, como eu citei para vocês, né? A penicilina é um medicamento que ele apresenta uma relativa baixa toxicidade ao organismo humano, tá? Ele é um ácido orgânico que foi obtido aí do fungo Penicillium crisógeno. Se vocês já estudaram aí essa parte da descoberta de penicílio, é bem interessante, ele vem do Penicillium crisógeno. Então, a gente tem dois tipos de penicilina, AG e AV. Tá? A AG, ela não pode ser administrada por via oral, porque ela é inativada pelo ácido gástrico. Então, ela tem que ser tomada por via intravenosa. Já a penicilina V, ela é mais resistente ao ácido gástrico, então ela pode ser tomada por via oral, tá? Então, é as características da penicilina. Tem um antibiótico também que age para a inibição da síntese proteica, como eu falei para vocês, é o segundo método. E a gente tem algumas classes de medicamentos, como os aminoglicosídeos, tá? Esses aminoglicosídeos, eles agem através da membrana externa da bactéria e vão agir lá no fragmento 30S do ribossomo. A gente sabe que o ribossomo é uma estrutura responsável pela síntese de proteína. Então, se ele vai lá no ribossomo, né, inibir
se ligar e inibir essa porção do 30S do ribossomo, o ribossomo vai ficar inutilizado e não vai conseguir produzir as proteínas para a bactéria. Então, a bactéria sem as proteínas dela também não vai conseguir sobreviver, né? E vai morrer, tá? Só que as bactérias, elas desenvolveram alguns mecanismos de resistência contra os aminoglicosídeos. Quais são esses? As bactérias podem colocar mutações no ponto de ligação do antibiótico ao ribossomo. Então, o antibiótico ele não consegue se ligar ao ribossomo, por conseguinte, não consegue inativar aquele ribossomo e a bactéria continua viva. Também as bactérias diminuem a penetração do antibiótico na célula, tá? De alguns meios ainda desconhecidos, essas bactérias podem fazer com que haja uma entrada que dificulte a entrada ou uma entrada bem reduzida de antibiótico, né, pela célula bacteriana. Também pode acontecer. Essas bactérias podem aumentar a eliminação de antibiótico também, né? O antibiótico entrou, elas mandam embora por alguns meios, por exemplo, alguns canais que se abrem, né, para jogar esse antibiótico para fora da célula. E também essas bactérias podem modificar esse antibiótico enzimaticamente. Então, vocês veem que são muitos mecanismos aí que as bactérias desenvolveram para tentar contornar essa ação do antibiótico, tá? São muitos mecanismos de ação mesmo, tá? Outro antibiótico que age na inibição da síntese proteica são as tetraciclinas, tá? Ele é um bacteriostático de amplo espectro e é principalmente usado em tratamento de infecções causadas por clamídia, micoplasma e rickettsia. Tá? E a gente tem também o clorafenicol. Ele já foi banido dos Estados Unidos por ser um componente um pouco tóxico. E ele já foi demonstrado cientificamente que esse tipo de medicamento ele interrompe a síntese de proteínas na medula óssea humana, provocando uma doença chamada anemia plásica. Né? Então, esse medicamento aí, ele tem um efeito tóxico no nosso organismo, ele já foi até banido nos Estados Unidos. Tá? E a gente tem também a terceira classe que eu falei para vocês, que é a ação do antibiótico inibindo a síntese de ácidos nucleicos da bactéria. Então, a gente tem a classe, por exemplo, dos antibióticos quinolonas. Esses antibióticos, eles vão inibir tanto a DNA topoisomerase 2 ou a topoisomerase 4, né? Que são responsáveis pela recombinação, reparo, replicação do DNA bacteriano. Então, sem essas enzimas estão inibidas, a bactéria não vai conseguir fazer, por exemplo, a sua replicação para se dividir. Então, se a bactéria não consegue replicar o seu DNA para que ocorra a divisão, ela não vai conseguir dividir, né? Então, vai morrer e não vai conseguir se proliferar. Né? Como eu falei para vocês, que o objetivo principal das bactérias é se dividir e proliferar no ambiente. Tá? Então, isso aí vai ser um mecanismo. E o mecanismo de resistência das bactérias às quinolonas também tem, tá? O micro-organismo ele pode diminuir a absorção, né, da quinolona, né, pela redução da permeabilidade da membrana da bactéria àquele antibiótico, e também superexpressão, ou seja, expressão aumentada de bombas de efluxo que mandam o antibiótico para fora, que vai eliminar ativamente aquele antibiótico. Tá? Então, são mecanismos de resistência específicos para esses fármacos, né, da família das quinolonas. E a gente tem também a rifampicina, tá, que também age inibindo a síntese dos ácidos nucleicos, tá? Ela vai especificamente inibir a síntese de RNA. Então, a bactéria, aí, quando ela produzir o RNA, né, para que esse RNA seja traduzido, ela não vai conseguir sintetizar esse RNA. Consequentemente, ela não vai ter o quê? Produção de proteínas na célula. Tá? Então, essa bactéria também vai morrer porque ela não vai ter as proteínas dela sendo produzidas. Tá? Então, esse é o mecanismo de ação da rifampicina. Tá? Geralmente, ele é associado com alguns outros antibióticos, tá, eficazes. E ela é ativa contra a Mycobacterium tuberculose e também cocos gram-positivos aeróbicos, como Staphylococcus e Streptococcus. A gente tem também o metronidazol, que é outro fármaco também que vai atuar na inibição da síntese dos ácidos nucleicos. Tá? Pode ser utilizado principalmente no tratamento de vaginite, causado por tricomonas. Também pode ser eficaz contra amebíase, giardias e infecções anaeróbicas mais graves. Tá?
E qual E que é qual que é o mecanismo de ação do metronidazol? Ele produz compostos citotóxicos, ou seja, que são tóxicos para a célula da bactéria, e vão romper, né, o DNA daquela bactéria, tá? E a gente tem também uma classe de antibióticos chamados antimetabólicos. Como o próprio nome já diz, ele vai atrapalhar o metabolismo das bactérias. Então, a gente tem o trimetopim. Tá? O que que vai fazer? Ele interfere no metabolismo de ácido fólico. As bactérias, elas precisam de ácido fólico para manter o seu metabolismo ativo. Então, se esse medicamento atrapalha a produção de ácido fólico, essa bactéria começa a ter essa deficiência de ácido fólico e também acaba morrendo. Então, medicamentos que agem dessa forma são chamados de antimetabólicos, que é outra classe de medicamento que também tem ação antibacteriana, tá? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá, gente? Eu consegui gravar essa aula, vou mandar para vocês depois, assim que eu tiver acesso ao AVA, tá? E a gente se encontra amanhã, né? Amanhã de novo? É amanhã. Então tá certo, gente. Espero que vocês tenham compreendido esses assuntos, tá? A gente está vendo aí de uma forma um pouco rápida para a gente conseguir ver todos os assuntos e não se atrasar. Um beijo para vocês e até amanhã. Boa noite, boa noite. Então tá tranquilo, que bom.